O Flamengo vê mais próximo o sonho da contratação do meio-campista Jorginho, que defende o Arsenal na Inglaterra. Depois de muitos rumores de que o atleta poderia vir nessa janela, que aliás se fechou nessa segunda-feira para os times da Inglaterra, a realidade fica mais próxima e mais evidente. Se há chance de Jorginho jogar pelo Flamengo, essa chance passa a existir na metade do ano, ao final da temporada europeia, como a gente tem dito aqui já há algum tempo no canal. E vamos explicar agora qual é o estágio dessa situação e qual a possibilidade do Flamengo contratar Jorginho. Nesse vídeo, também vamos explicar a situação de Alcaraz, que foi apresentado no Everton, apresentado como empréstimo com opção de compra. Mas, como já foi dito, existem cláusulas e há a possibilidade de ele render um bom dinheiro ao Flamengo, que não é tão bom assim, porque não seria um grande lucro em relação àquilo que o Flamengo paga pela aquisição do atleta, mas também pode ser que ele não renda nenhum centavo. Existe também essa possibilidade. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. A Golcase está completando 10 anos e traz a promoção com as garrafas Fresh, junto com a base de silicone. Elas são personalizadas, podem ser aqui, ó, o nome, tá? A partir de R$ 149,90, tá? Antes, com o meu cupom, uma garrafa como essa estava por R$ 169,90. O detalhe, as garrafas Fresh, tá? Elas armazenam o líquido gelado por 24 horas e quente por 12 horas. São vários modelos, como esse aqui, que é muito bacana também, ó. Também pode ser personalizada a garrafa. Olha, sensacional, produto da Golcase, muito legal, né? E tem também a garrafa Urban, que você está vendo aí. Ela sai por a partir de R$ 79,90, também com a base de silicone, para você apoiar a garrafa sobre a mesa, sobre a bancada de trabalho, onde você estiver. Ou seja, é possível adquirir uma garrafa como essa, que armazena o líquido quente por 12 horas, gelado por 24 horas, por menos de R$ 100. E também por menos de R$ 100 você pode ter um copo térmico desse, também pode ser personalizado, ó. Olha que bacana, que armazena sua cervejinha gelada por 4 horas. É o ideal para praia, para piscina, churrasco com os amigos, enfim, copo térmico. E também você pode ter, então, por menos de R$ 100, porque é a partir de R$ 99,90 que você adquire um copo como esse. São produtos 100% licenciados dos principais grandes clubes do futebol brasileiro, o que significa que você pode também comprar o seu, se você não torce pelo Flamengo, né? Esses aqui são do Flamengo, mas você pode adquirir de vários outros clubes e até para presentear alguém, um presente bem bacana. Use o cupom GOMAURO para ter desconto, inclusive em produtos em promoção, 5% a mais de desconto. A Golcase que completa 10 anos e que apoia aqui o nosso jornalismo no youtube.com/Mauro César. Então, gente, vamos lá. Primeiro o caso do Jorginho. Qual é a situação? Eu venho dizendo já há algum tempo. E ainda continua valendo. O Jorginho tem um empresário. Esse empresário, ele mora da Europa, é o João Santos. O Flamengo não conversou com ele até agora. Então, quando se falou, a reunião no Rio de Janeiro, eu venho dizendo, gente, reunião pode ter havido, mas não houve reunião com o empresário do jogador, tá? Houve reunião com o intermediário. Esse intermediário está conversando com o Flamengo e segundo o Flamengo, tá? Segundo o Flamengo, conversa autorizado pelo atleta. Ou seja, o Jorginho teria dito para essa pessoa: pode conversar com o Flamengo em meu nome. Só que a carreira do Jorginho é gerida por esse empresário, desde o começo da carreira, desde que ele era novinho, que vive na Europa. Então, esse empresário vai ter que entrar no circuito em algum momento. Segundo o Flamengo, me informou nessa segunda-feira, isso vai acontecer em breve. Mas ainda não há acordo financeiro. A distância era maior e, segundo o Flamengo, repare que eu estou repetindo segundo o Flamengo, a informação é do Flamengo, tá? Houve uma aproximação. Houve uma aproximação. Então, o Flamengo já vê agora uma possibilidade maior de um acordo para que ele venha, como eu sempre disse, se há possibilidade, é no meio do ano. Por que que o Flamengo quer fazer um pré-contrato com ele e corre para tentar acelerar? Porque sabe que ainda há a possibilidade de o Arsenal, ao final da temporada, oferecer uma proposta de renovação de contrato para o Jorginho. Então, antes que isso aconteça, o Flamengo já quer se antecipar e fechar com o jogador. E por que o jogador fecharia? Bem, aquela história, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, não tinha essa expressão, essa máxima. Ele pode ficar esperando os dois clubes, de repente o Arsenal não quer, o Flamengo já contratou outro até lá, e aí tem isso também. Ao mesmo tempo, o empresário do jogador
que não mora na Inglaterra, mora em outro país, ele vai até o encontro, deve ir até o encontro do Jorginho nos próximos dias para conversar com ele a respeito dessa situação. E o Flamengo já disse que já se aproxima o momento de conversar com ele, que é o quê? Chegou no acordo financeiro com o intermediário, eles vão conversar para tentar formalizar o acordo e acertar a vinda do Jorginho a partir de junho, final de junho. Termina o contrato lá, começa no Flamengo. Como a temporada europeia termina antes um pouco, é até possível que ele consiga liberação para participar do Mundial de Clubes. Mas tudo isso está em negociação, gente. Então, quando alguém fala que já está contratado e tudo, se você quiser, você pode acreditar no que for, mas não está contratado. Não houve ainda o acordo. E nunca esteve próximo. Agora começa a se aproximar, agora já é um avanço, e o Flamengo começa agora a acreditar de fato que possa contratar. Mas tudo que eu falei está valendo. Não falaram até hoje com o empresário do jogador, vão ter que conversar em algum momento, a não ser que o jogador rompa com o empresário, que é pouco provável. Eles trabalham juntos há muitos anos, né? A conversa é com o intermediário. Eu venho dizendo, até muita gente não entendeu. Teve gente falando, você está desmentindo o colega. Não estou desmentindo ninguém. Eu falei, não houve reunião com o empresário do jogador. Se houve reunião, foi com algum intermediário, alguém que está tentando fazer, viabilizar o negócio. E é o que foi o que aconteceu. Exatamente isso. Quer dizer, eu estou agregando a informação. Não estou desmentindo ninguém. Cada um cuida da sua vida, tá? Cada um que lida aí com as notícias e com as não notícias da maneira que achar que deve. Tá? Porque o que está acontecendo hoje em dia, o negócio não está fechado e as pessoas começam a tentar antecipar o fato para depois dizer que deram a notícia antes. Tem também o tempo real, o contrato está sendo redigido. Gente, você chega a ser ridículo. Houve o acordo? Ok, vai ter um trâmite burocrático, depois assina e acabou. Olha, o contrato foi redigido. Informações sobre o contrato só são relevantes quando ocorre um problema como aquele do Wesley, que o Flamengo recebeu o contrato da Atalanta, pediu a mudança de uma cláusula, a Atalanta desistiu do negócio e pegou um outro jogador, né? E não contratou o Wesley. Aí o contrato passa a ser um tema relevante. Trâmites burocráticos são rotineiros, salvo uma situação excepcional como essa, não é notícia. É mais para ficar valorizando o próprio trabalho e por colocar azeitona na empada também dos amigos e tal, essas coisas. Uma bobagem, na minha opinião. Mas, enfim, então é essa a situação. O Flamengo já acredita que o Jorginho possa ser contratado. O Flamengo sabe que vai ter que conversar com o empresário dele, sabe que esse momento se aproxima. No caso do Flamengo, o José Boto, né, que é o diretor de futebol, é quem vai ter que conversar com o atleta com o empresário do atleta para formalizar esse negócio, caso ele de fato faça o pré-contrato com o Flamengo. E nisso tudo tem o Arsenal. Eu tenho conversado também com frequência com os amigos da imprensa inglesa e eles mantêm a mesma posição. Olha, o Arsenal pode oferecer ou não ao Jorginho um novo contrato para a próxima temporada. Isso está totalmente incerto. Então você junta as peças e você vê. O Arsenal não decide, só deve decidir, mas no final da temporada se quer continuar com ele ou não. E o Flamengo tem uma proposta, ele pode fazer um pré-contrato. E pode também usar essa proposta do Flamengo para falar: Arsenal, eu tenho uma proposta do Brasil, vocês vão querer renovar comigo ou não? Vamos decidir isso? Não, não queremos. Então eu já vou fazer um pré-contrato, joga ao final da temporada, vamos brigar títulos e depois termina a nossa relação numa boa. Ok. Ou então não, nós queremos que você continue, e aí a coisa pode mudar. Entenderam? É óbvio que se você fosse um empresário do jogador, você tem a chance do Flamengo, até por respeito ao Arsenal, você tem que perguntar ao Arsenal se ele não quer renovar o contrato. A não ser que o atleta não quisesse mais morar lá, jogar lá. Não, tomei a decisão, não quero ficar em hipótese alguma. Aí é outra situação. Legal? Acho que foi claro que a situação do Jorginho, a minha intenção aqui é deixar claro para você, atualizar, porque é o tipo da coisa que as pessoas sempre perguntam muito, tá? É, Sobre o Alcaraz. O Alcaraz foi apresentado, você está vendo aí, inclusive, pelo Everton nas suas redes sociais, como empréstimo com opção de compra, ou seja, compra se quiser. Segundo o Flamengo, não é isso. A meta, por conta de cláusulas contratuais, o Flamengo não pode revelar, mas o que a gente apurou é em torno mesmo ali, como outros colegas já deram, de 7 jogos. Em torno de 7 jogos. Ele tem que entrar em 7 partidas. Tem que participar um minuto que seja em 7 jogos, aproximadamente. Pode ser que sejam 8, pode ser que sejam 6. Em torno de 7 jogos foi a informação que eu consegui confirmar, que é igual a informação que outros colegas já deram, não tem nenhuma novidade aí, só para ilustrar. Se ele jogar esse número de partidas, ele terá que ser contratado definitivo pelo Everton,
por 18 milhões de libras, atenção para a cifra, que vai dar 21,6 milhões de euros pela cotação do momento, aproximadamente. Tá? Esse é o valor. Isso aí vai ser mais ou menos o que o Flamengo gastou na aquisição dele, talvez um pouquinho mais. Não é um grande negócio, porque não vai gerar um lucro para o Flamengo. É uma recuperação do dinheiro investido. Gerando lucro seria um grande negócio. E o jogador está lá em consignação, na verdade. Né? Porque se ele não jogar, se o técnico não gostar, ele não participar do número de jogos determinado em contrato, número mínimo, o Everton simplesmente devolve o jogador para o Flamengo, não paga nada nos seus salários dele, não paga pelo empréstimo e não contrata o jogador. Então, se o técnico David Moyes achar que o Alcaraz não está bem, não agrada, escalou dois, três jogos, não escala mais. E tem o risco também de uma lesão. Se ele sofreu uma lesão, como fica? Eu perguntei ao Flamengo sobre isso. Como é que faz se ele se machucar? Existem cláusulas que protegem o Flamengo. Falei, mas o Everton pode ser obrigado a contratá-lo se ele se machucar? Não exatamente isso. Então, não sabemos quais são essas cláusulas, não são reveladas por questões contratuais, que faz parte. A gente fica tentando descobrir de alguma forma. Também conversei já com colegas da imprensa da Inglaterra para saber se tem outras novidades, outras informações além dessas que nós temos aqui, mas por enquanto, as coisas nessa situação, a gente vai atualizando você à medida que a gente consiga mais detalhes a respeito. Isso é do jogo, gente. O jornalista busca informação, o clube não quer passar, você tem a curiosidade de saber, por isso que a gente busca trazer. E eu acho que tudo aquilo que não envolve obstáculos contratuais deve ser colocado de forma transparente para que o torcedor tenha conhecimento. Não sou eu que tenho a curiosidade de saber, é você que quer saber, é a minha obrigação como jornalista tentar trazer informação. Pura e simplesmente, informação correta. O mais importante não é dizer quem disse primeiro que o jogador vai jogar aqui ou ali. O mais importante é informar corretamente. Isso é importante as pessoas entenderem. Infelizmente, tem muita gente com dificuldade, acho que até cognitiva, de compreender coisas muito simples como essa. Não é? Eu tive que fazer um vídeo ontem em que eu chego a mostrar que eu disse algo e que o técnico Felipe Luiz confirmou aquilo que eu disse. O Alcaraz sai do Flamengo, resolve sair depois de uma conversa com o técnico. Foi isso. Foi isso. Pode mudar um termo aqui, uma palavra ali, mas o conteúdo é esse. O conteúdo é esse. E perfeito, problema nenhum. Conversaram, foi embora. E eu vou dizer mais. Eu acho que o Alcaraz, ao saber do Felipe Luiz que não seria tão utilizado, como ele disse, muita gente na frente dele, ele deu uma pipocada com o Fabrício Bruno. Ele poderia falar: não, vou ficar e vou jogar, não quero ir. A não ser que ele tenha se sentido, depois de um dia ou dois pensando, seduzido pelo futebol inglês, pela volta ao time da Premier League, que também é possível. Pode ter mudado de ideia. Agora, ele inicialmente não queria sair do Flamengo. Essa é informação quente, de gente próxima ao jogador, tá? O jogador argentino. Ele não queria, depois mudou de ideia. Pode ser pela dificuldade enfrentada, apenas aí é uma pipocada, que nem o Fabrício Bruno. Não quis brigar por posição, ok, direito dele. Mas é igualzinho. Ou então, ele resolve aceitar porque pensou melhor e falou, cara, de novo Premier League, nova oportunidade por lá. O Everton é um time maior do que o Southampton. O Southampton, se ele tivesse ficado lá, está sendo rebaixado de novo. O Everton está afastando o risco de rebaixamento depois que venceu no final de semana o Leicester por 4-0, abriu uma boa vantagem para a zona que manda para a segunda divisão, né? Lá caem os três últimos, não quatro como aqui. Então, esse é o cenário. Tá? Mas o Alcaraz ele pode render esses 21,6 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de libras, ou nada. Ele pode voltar ao Flamengo. Se ele não atingir a meta, o Everton pode devolver o jogador ao Flamengo. Então, esse é o risco. Eu não achei esse negócio bom. Não achei o negócio bom para o Flamengo, não. Mas pode se tornar um negócio interessante, razoável, se ele voltar por esse valor, se ele ficar por lá, aliás, não voltar, né, por esse valor, porque o Flamengo, pelo menos, não tem nenhum prejuízo financeiro. Embora eu acho que o jogador pudesse realmente render mais, pudesse apresentar mais. Não concordo, não posso concordar como jornalista, como profissional, com essas análises de quem afirma que o jogador não joga nada, não daria nada. Isso é conversa de botequim, aí é uma coisa muito rasa. E esse pessoal não aprende, né? Quantidade de jogadores que começaram no Flamengo, não estavam bem, eram criticados, depois deram a volta por cima, é enorme, enorme. Eu lembro do garoto Wesley. É um bagre. Eu até falava, o Wesley tem que voltar para o sub-20, porque está ficando insustentável a situação dele no time principal. Ele jogando mal, errando. Mas ele deu uma tremenda volta por cima e mostrou o seu valor. Ficou claro por que os times da Europa têm um olho grande nele há um tempão. O Léo Pereira, que é um bom zagueiro, teve maus momentos também, já foi tratado como bagre. O Ayrton Lucas teve uma fase ruim no ano passado também, mas não é mau jogador. O Pulga também. O Luiz Araújo, que agora está tão bem. O Cebolinha foi questionado dessa maneira. O De La Cruz. Alguns, não joga nada.
Gente, o jogador tem fases boas, ruins, tem questão de adaptação, enfim. E, como eu falei, inclusive, achei que a entrevista do Felipe Luiz no domingo foi muito interessante, porque depois de tanto falar meu modelo, meu modelo, meu modelo, ele falou aquilo que era fundamental ouvir. Não, eu tenho um modelo, mas eu vou adaptar o modelo ao jogador. Como deve ser, especialmente jogadores especiais, como o caso do Pedro, que em alguns meses estará novamente à disposição do técnico do Flamengo. É isso, pessoal. Então, para resumir a ópera, Flamengo mais animado com relação ao Jorginho, mas ainda tem aí um caminho a percorrer, acertar com o jogador, conversar com o empresário. Certamente o empresário do jogador que ainda não entrou nas discussões diretamente vai ter que falar com o Everton. Você não pode assinar um pré-contrato com o Flamengo, nem dar satisfação para o time inglês. E não acredito que vá ser feito dessa forma. Não seria, como eu disse, nem respeitoso. E o Alcaraz, o Flamengo não ganha nada por esse empréstimo, na expectativa de que ele atinja essa meta, uma meta que não é alta, né? E possa jogar. Lembrando que o Everton tem até o final dessa temporada 16 jogos a disputar. São 16 partidas que o Everton vai disputar. Caso derrote o Bournemouth no sábado pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, ele vai a mais uma fase. Esses são 17 jogos e pode aumentar um pouco mais. Então, garantidos são 16 jogos. Se ele tiver a jogar cerca de 7, vamos trabalhar com 7, estando à disposição já agora na próxima partida, ele vai ter aí o dobro, um pouco mais de jogos, né, do que a marca que precisa alcançar, né? Em 16 jogos, participar de pouco menos da metade. Acho que consegue, especialmente como eu já falei aqui no vídeo anterior, o David Moyes quer esse jogador, queria um meio-campista por conta de uma lesão sofrida por um jogador do elenco, o Mangala, um belga, que o tirou do restante da temporada. Então, o Alcaraz provavelmente será utilizado com certa frequência e aí rapidamente pode atingir a tal meta e o Flamengo receberia depois esse dinheiro pela compra do jogador. Ficaria praticamente elas por elas, né, daquilo que teria que desembolsar, ou vai desembolsar, né, ao quitar os pagamentos junto ao Southampton, recebendo do Everton e seguindo aí o seu caminho. Aí podendo até, quem sabe, ter uma condição para fazer um investimento ou outro, numa outra posição. O Jorginho é um jogador que vai chegar sem custo, sem pagamento de um valor de multa rescisória, chega pelo salário, luvas, etc. Vai ser um jogador caro, evidentemente. Por isso, até essa negociação lenta, difícil, que faz parte. Mas sempre lembrando, a conversa até agora, como eu venho dizendo há muito tempo, não chegou no empresário do jogador. E até o próprio Flamengo, na segunda-feira, em contato que tivemos, disse: Olha, não, nós vamos conversar com ele. É óbvio, estamos falando com outra pessoa, intermediário, mas chegaremos nele na hora certa para fechar o acordo. Mas primeiro tem que diminuir a distância financeira que separa as partes. Existe uma distância, ela sendo eliminada, aí o caminho fica livre para tentar fechar esse acordo e o empresário vai ter uma conversa nos próximos dias com o próprio jogador, tudo indica pessoalmente, para tentar definir os rumos da carreira do atleta e o que vai ser feito. Ok? Bem, acho que esse panorama está bem claro. Espero que vocês tenham compreendido bem toda a situação. Lembrando mais uma vez que esse vídeo tem o apoio da GoCase. Eu vou mostrar para vocês aqui as garrafas térmicas, tá? A partir de R$ 149,90 as garrafas Fresh, que podem ser personalizadas, como essas aqui. Armazenam a água, o líquido, gelado por 24 horas e quente por 12 horas, e por 4 horas se armazena gelado no copo térmico a sua cervejinha, a sua água, o seu refrigerante que você preferir. São produtos da Golcase, todos eles licenciados pelos grandes clubes do futebol brasileiro, ou seja, você tem a possibilidade de adquirir não só do Flamengo, mas de outros clubes, né? Usando o cupom GOMAURO, você tem desconto adicional de 5%. Então, essa garrafa aqui, a partir de R$ 149,90. Era R$ 169,90 com o meu cupom. A garrafa Urban, aquela que é um pouco mais barata, a partir de R$ 79,90. Todas com a base de silicone para você repousar sobre a mesa. E o copo a partir de R$ 99,90. Tá? Use o cupom GOMAURO para conseguir desconto. Não perca essa oportunidade. A Golcase apoia o nosso trabalho aqui no canal. Nessa quarta-feira teremos live após o jogo entre Português e Flamengo, jogo às 7 da noite, live 9 e pouquinho da noite. Eu conto com a audiência de vocês. Também convido-os a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S1 Live, você pode ganhar uma camisa oficial, a sua escolha do time ou da seleção que você escolher, se você for contemplado. Mas tem que acessar o link na descrição do vídeo e participar do Clube de Vantagens. Também pode participar do bolão da S1 Live e faturar.
se você for do Clube de Vantagens da S1 Live. Aproveite e faça a inscrição no canal. Os sorteios das camisas acontecem às segundas-feiras, ao final do Na Área. Na Área é a live da qual participo às segundas e sextas, 11 da manhã, com André Rocha e Alain Bimati. E no final da edição de segunda sempre tem um sorteio, então faça a inscrição no canal, participe do Clube de Vantagens e boa sorte. Quem sabe você pode faturar uma camisa oficial à sua escolha. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o Uso 360. Você vê camiseta, tá? E caneca, eu odeio a data FIFA, o cupom data FIFA te dá desconto, e o cupom Mauro César te dá desconto também, em qualquer produto do site. Navegue, conheça, tenho certeza que você vai ver coisas muito legais lá e vai acabar comprando. Aí você usa o cupom para pagar menos, é claro, né? Então, quarta-feira tem live, pessoal, depois de Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Carioca, e vamos nos encontrar aqui mais uma vez. Saudações.